Amados irmãos, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Master Coach em prol da administração da palavra. Esta rúbrica enquadra-se no nosso programa de coaching espiritual que tem como intuito meditar sobre as Escrituras Sagradas e depois, em sede da Assembleia, podermos observar a partilha da palavra como mordomos do Senhor, enquanto administradores da casa do Senhor. Temos o dever de, da mesma forma que a graça que foi operada por nós pelo poder do Espírito Santo, que nos revestiu da graça de podermos compreender os mistérios por detrás da palavra, também da mesma forma temos esta disposição, esta amabilidade de podermos também partilhar esta riqueza que é a palavra de Deus. Este programa busca alcançar 4 principais objetivos. O primeiro destes é o de apresentar o Espírito Santo enquanto a terceira pessoa da Trindade, conquanto ele também é Deus, ou é a terceira pessoa da Trindade, e existe um só Deus. O segundo objetivo é o de incentivar o hábito da oração. A oração quando sendo a forma pela qual nós falamos de uma forma espontânea e livre com Deus enquanto verdadeiros adoradores. O terceiro objetivo é o de instigar o hábito da leitura contínua às Escrituras Sagradas, porque a Bíblia é a mesma ontem, hoje e amanhã. A vontade de Deus mantém-se inerte, independentemente daquilo que é a globalização e outras tendências de modernização do mundo. Mas nós devemos sempre olhar para as Escrituras como sendo o nosso alicerce, onde encontramos todas as respostas para todos os desafios com os quais nos lidamos no dia de hoje. O quarto principal objetivo é também o de promover a união, porque as Escrituras Sagradas é o cânon, é a lei bíblica, é a lei do Senhor, é o Novo Testamento, é a Nova Aliança. Então, por via desta, todos os cristãos, através da Igreja Espiritual de Cristo, ficamos todos unidos, cientes que existe um só Espírito, um só Senhor e um só Deus. Então, vamos hoje agora iniciar o estudo já de uma forma mais focalizada. Hoje escolhemos como tópico para a aula sobre inspiração do Espírito Santo, tema para o nosso estudo, tema para reflexão, para meditação, tema para edificação mútua da igreja. É um tema que entendemos que é atual, é relevante, é pertinente para os dias de hoje. Nós entendemos que as Escrituras Sagradas, elas contêm todo tipo de informação, todo tipo de instrução, todo tipo de exortação, todo tipo de edificação, todo tipo de alimento espiritual que a igreja precisa para poder se fortalecer no caminho do Senhor. Então, cabe à igreja tão somente pregar as Escrituras Sagradas, porque elas são bastantes e suficientes para alimentar a igreja em todo momento. Então, o tema que o Espírito Santo hoje nos sugeriu para estudo é o cristão num mundo hostil. Este tema nós vamos refletir à luz das Escrituras Sagradas, livro 1 de Pedro, no trecho que vai do capítulo 3, verso 8, até o capítulo 4, verso número 11. E nós vamos, de uma forma metódica, organizar ou estruturar esse estudo em 4 partes. A primeira parte é onde nós vamos estudar sobre o apoio recíproco e a paz. Nesta parte, nós queremos perceber os fundamentos da busca pela paz.
através de uma vida comunitária, através de uma edificação mútua assente na união que os santos devem observar para que a língua possa ser usada de uma forma refriada e a língua possa ser usada não para causar divisão ou não para causar maldade no meio das pessoas, mas de contrário, a língua a ser usada para abençoar, porque essa é a herança que nós adquirimos. A segunda parte é quando nós vamos já entrar para aquilo que nós chamamos das provações. Então vamos começar por ver quando Cristo padece pelos pecados. Então trazemos como tópico o exemplo de Cristo. Então Cristo como exemplo, vamos demonstrar como é que Ele, tendo padecido pelos pecados, adquiriu a vitória e anunciou essa mesma vitória quando Ele foi pregar essa vitória lá no inferno, antes de Ele ascender para o alto, deixando-nos aqui um modelo. Daí que a terceira parte que vai se dedicar a nós temos que agora que somos convertidos e que renasce em nós esta esperança, e como é que nós também devemos padecer na carne, isto é, da mesma forma que Cristo padeceu na carne, como é que nós agora, enquanto convertidos, devemos estar preparados para a muita prova, luta, para a grande oposição que nós vamos ter do Satã, que vai a todo custo procurar nos retornar para aquilo que era a nossa embriaguez do passado. A quarta e última parte, nós vamos estudar sobre o amor mútuo. E aqui, no quesito amor mútuo, vamos começar por ver que o apóstolo Pedro, ele diz que estão a chegar-se os finais dos tempos e o tempo começa a escassear. E o tempo estando a escassear, nós devemos procurar tornar-nos mais sóbrios, isto é, mais lúcidos, e como tal devemos abraçar mais a vida de oração, e por vida de oração isso implica também estarmos aptos a poder praticar a caridade enquanto um amor mútuo, e dessa forma, como obreiros, como ministros, como membros do corpo do Senhor, devemos nos ocupar de aplicarmos-nos à edificação mútua, em que dessa forma, da mesma forma que nós recebemos a graça pela graça, também devemos aplicar-nos a poder partilhar os dons, os carismas, os talentos, também de graça para toda a igreja, porque essa é a vontade de Cristo, e assim estaremos a manifestar o poder de Deus através da glorificação do nome de Deus e também da glorificação do nome de Cristo. Então, antes de começarmos a entrar já com detalhe para este estudo de hoje, vamos recuperar o que nós estudamos na edição anterior. Edição anterior que nós estudamos sobre a carta de Tiago. Na carta de Tiago, a grande lição, o grande estudo que nós ali dedicamos foi de perceber aquilo que era a exortação que o Tiago, enquanto o apóstolo, a coluna ou responsável pela igreja em Jerusalém, ele declarava ou fazia uma carta de apelo de instrução para todos os cristãos na diáspora. Ele dizia, distribuídos pelas 12 tribos, dando a entender que eram todos os cristãos que haviam recebido aquela palavra da oração de união que Cristo fez, quando também Cristo lhe pediu a união do Pai com aqueles que iriam receber e conservar a palavra que os seus discípulos iriam transmitir ou repassar. E ele apresenta-se, Tiago, nessa carta, na sua abertura, ele apresenta-se como servo, apresenta-se como escravo,
trazendo aqui como credenciais a sua autoridade apostólica, para que ele, na qualidade de um servo, na qualidade de um escravo, ele pudesse exortar as pessoas, a igreja, aos líderes, para que eles pudessem seguir toda a sã doutrina. Então, a carta de Paulo, ela começa por distinguir as provações das tentações. Então, isto aqui nós incorporamos num subtema que nós chamamos o valor das provações e o valor das tentações. Depois, num passo mais adiante, o apóstolo Paulo, ele desce para exortar aqueles que tenham o desejo de serem usados pela graça que opera pelo Espírito Santo enquanto mestres. Ele dizia que, enquanto mestres, devemos ter muito cuidado em refrear a nossa língua e em dedicarmos a ensinar aquilo que nós vivemos, para que assim nós possamos não somente instruir através das palavras que proferimos, mas também podermos instruir por intermédio de todo o nosso proceder. Então foi mais ou menos isto que nós tratamos no estudo anterior, na carta de Tiago. Então vamos agora, antes de entrarmos para a substância, para a nata, vamos olhar para o contexto do qual foi escrita a carta de 1 de Pedro. Contexto, queremos perceber quem escreveu, ou quem é o autor, o que os estudiosos dizem sobre a autoria desta carta, aonde que foi escrita essa carta, quais são os principais temas que esta carta apresenta e qual é a relevância desta carta para a igreja hoje. Então, esta carta primeira de Pedro, se por um lado ela identifica como sendo da autoria de Pedro, não há evidências muito tangíveis sobre a autoridade ou a autoria de Pedro. Por quê? Porque somente numa passagem, que é no capítulo 5, verso 1, é que se refere a Pedro. Mas quando nós olhamos para o estilo deste texto bíblico, nós encontramos que ela adota um estilo helenista de escrita, um estilo grego de escrita, o que remete ou sugere que cria certa dúvida se realmente tenha sido Pedro quem escreveu essa carta. Por outro lado, também esta carta, ela tem muito bem saliente o estilo paulista ou estilo paulino de escrita, o que sugere que eventualmente pode não ter sido propriamente Pedro quem escreveu essa carta, mas talvez um dos seus seguidores. Estamos a falar de Silvano, estamos a falar de Marcos, esses que também nós sabemos que foram companheiros de viagem de Paulo. Em termos de data, esta carta há de ter sido escrita cerca dos anos 80, após o mártir de Pedro. Então, esta carta, também em termos de local ou origem, aventa-se que essa carta tinha sido escrita em Roma. Nós sabemos que Roma foi o local onde Pedro foi preso e foi morto. Então, há de ter sido escrito em Roma, que era diáspora, e essa carta faz menção que ela é dirigida para os exilados, para os estrangeiros. Então, aqui, neste termo exilados ou estrangeiros, ela refere-se que é a segunda geração de cristãos. Que geração de cristãos são esses? São aqueles cristãos que a promessa da descida do Espírito Santo se destinava, quando dizia pregar o Evangelho até Roma. Roma, que sendo fora do centro do Evangelho, que era Jerusalém, olhava-se aqui como sendo essa diáspora. Então, essa carta era simbolicamente dirigida aos cristãos na diáspora ou aos cristãos
no exílio. Em termos de conteúdos principais ou temas principais que são destacados aqui nesta carta, temos dois. Por um lado, são temas até que podem criar uma certa contrariedade aos cristãos recém-convertidos, porque são temas que até podem se opor até certo ponto. Mas é preciso perceber qual é a teologia e qual é a lógica que está por detrás desses dois temas em si, parecerem contraditórios, pois é em si mesmo que veio a superar toda a verdade através da sã doutrina, quando olhamos para um Cristo sofredor, não um Cristo como um grande rei. Estamos a olhar para um Cristo como um servo sofredor. Por um lado, esta carta salienta a alegria de ser cristão, a honra de ser cristão convertido, batizado, discípulo de Cristo. Então, este é, por um lado, o valor do discipulado. Mas, por outro lado, em simultâneo, essa carta também destaca o valor, destaca a honra de, pelo fato de ser cristão, também estar sujeito a muitas provações, a muitas tentações, a muitos sofrimentos, a muitas dores. E aqui sugere-se que o modelo é o próprio Cristo, porque Cristo também padeceu pelos nossos pecados e Cristo também padeceu na carne. Então, o que se reserva a nós é que, se por um lado há um grande valor e alegria em ser cristão, por outro lado também há um preço em ser cristão. Por isso é que a grande exortação que está por detrás daqui é que nós sejamos, nós possamos manifestar todo o nosso trabalho, graça e missão com alegria, sem temer no mundo. Isto é, o cristão deve manifestar toda a sua intrepidez no mundo, mas ciente que nós não somos do mundo. Compreende-se aqui a exortação de sermos o sal da terra, de sermos a luz do mundo. Então, estes são os principais temas ou valores que podemos encontrar aqui na carta de 1 de Pedro. Então, vamos agora, de uma forma mais fechada, olhar para a estrutura do nosso texto. E começa precisamente com o apoio recíproco e a paz. E aqui começa por dizer que, finalmente, busquemos ser como Cristo. Como? Tendo os mesmos pensamentos que Cristo. Não é? Estamos a falar do quê? Da nossa adoção a Cristo, para que nós nos tenhamos o quê? Semelhantes a Cristo. Então, diz por um lado, busquemos ter os mesmos pensamentos que Cristo. E busquemos ter os mesmos sentimentos que Cristo. Está-se a falar da mente de Cristo, está-se a falar do coração de Cristo. Então, disse, busquemos ou cultivemos, trabalhemos em nós essas mesmas virtudes para que possamos nos tornar semelhantes a Cristo. Então, essa é a forma como inicia. Depois, desenvolve dizendo que não sejamos opressores, isto é, não podemos retornar o mal com o mal. Não podemos repostar a ofensa pela ofensa. Mas, de contrário, da nossa boca devemos somente proferir a bênção. Por quê? Porque essa é a herança que nós adquirimos através da adoção como filhos de Cristo. Depois, numa terceira passagem, agora volta-se para a questão e começa a fechar para a necessidade de nós termos que refrear a língua, que é a mesmo valor e exortação que o apóstolo Tiago fazia no último estudo. Ele dizia que, agora, no que concerne a vossa língua, tenham o cuidado de usá-la somente para abençoar
ao outro, porque da nossa língua pode proceder a bênção, como pode proceder a maldição. Mas nós também sabemos que ninguém pode amaldiçoar ou abençoar o nome de Cristo. Ninguém pode dizer Jesus Cristo, a não ser por influência do próprio Espírito Santo. Então ele fala aqui do valor e da importância que nós temos que ter com a nossa própria língua. E depois de seguida ele diz assim: se nós quisermos ter uma vida alegre e ter muitos dias de vida também nessa mesma alegria, então nós devemos cultivar a paz, para que possamos também viver essa paz, por um lado com Deus, e possamos também viver essa paz com todos os homens. Então, esta é que é a primeira parte, onde ele se refere ao apoio recíproco que a nível da comunidade nós devemos cultivar uns com os outros, de forma a sermos promotores da paz e possamos também viver essa mesma paz, quer no nosso interior, quer na nossa relação com Deus, bem como também na nossa relação com os outros homens. Depois desenvolve descendo para a questão das provações, que também é um pouco em linha daquilo que é o valor teológico da carta de Tiago. Então ele começa por se referir aos pecados pelos quais Cristo padeceu e traz isto como exemplo, diz o exemplo de Cristo, dizendo assim: hoje, alegrem-se hoje por padecerem pela justiça. Alegrem-se por praticarem a justiça e alegrem-se por padecerem pela prática da justiça. E diz mais que, por esse mesmo exemplo, momento, ao nós sermos confrontados por quaisquer pessoas que vêm e indaguem, questionem, que até pode parecer duvidem, por um lado, da nossa fé, questionem, indaguem, duvidem, por um lado, dos nossos princípios e valores, questionem, indaguem ou duvidem, por um lado, da nossa esperança na salvação. Nós devemos responder a essas insinuações com mansidão e com irreverência, os próprios que o Espírito Santo nos admoesta, porque o Espírito Santo torna-nos ou faz-nos ser ou dirigir-nos aos outros com respeito e não com arrogância. Depois ele começa já a desenvolver mais sobre o exemplo de Cristo, dizendo que Cristo também padeceu pelos nossos pecados. E depois ele explica como é que Cristo padeceu e depois como é que ele venceu essas mesmas provações, dizendo que nos tempos de Noé, a humanidade rejeitou todo tipo de apelo para a conversão que era dirigido a toda a comunidade nos tempos de Noé. Mas também a humanidade rejeitou os apelos, as instruções, as exortações também dos profetas do Antigo Testamento. Então, qual foi o exemplo de Cristo? É que Cristo, ele, em face de ter que cumprir a sua missão terrena através do sofrimento vicário, ele próprio cumpre com alegria a sua missão, ao ponto de seu próprio Pai ter se alegrado do seu Filho ter sido moído. E em face disso, então, Cristo vence. E quando Cristo vence na cruz, o que Cristo fez? Cristo depois fez a questão de descer até o abismo para ir pregar o Evangelho às almas que estavam oprimidas, ou às almas que estavam encarceradas, ou às almas que estavam ainda presas lá no abismo. Que almas são essas? Ele está se a referir aos anjos caídos, aqueles anjos que foram arrastados por Lúcifer, que rejeitaram a Cristo, que prefigurava essas pessoas que no tempo de Noé rejeitaram
as instruções, rejeitaram os apelos para a conversão, igualmente aqueles que rejeitaram os apelos dos profetas do Antigo Testamento. Estão dizendo que Cristo, depois de ter padecido pelos nossos pecados, ele desce para ir pregar o Evangelho, essa sua vitória. Isto é, foi anunciar a sua vitória àquelas almas que estavam presas por terem rejeitado os apelos. Então, ele diz que Cristo, quando vai pregar lá, ele foi anunciar a sua vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre o inferno. Nós temos que perceber a questão do dilúvio, quando se refere aqui ao dilúvio, como um prenúncio do batismo. O batismo que João Batista foi anunciar e que preparou o caminho, e aquele batismo que depois ele preanunciou que viria um que seria superior a ele, que iria batizar pelo Espírito Santo. Então, aqui nesta passagem, o apóstolo Pedro, ele se refere que aquelas águas de dilúvio que foram enviadas, elas serviram por um lado para castigar quem? Os rebeldes e os ímpios. E elas também, as mesmas águas que castigaram os rebeldes e os ímpios, são as mesmas águas que salvaram a Noé e mais 8 pessoas. Como? Quando o dilúvio vem, após ter sido anunciado, as pessoas rejeitaram durante quase 100 anos. Foi o tempo que levou Noé a preparar a sua arca, a preparar a sua salvação. Noé é aquele que depois significou aqueles primogênitos que eram hebreus que estavam no Egito, que aceitaram a revelação quando Moisés e Arão foi dizer-lhes que eles deveriam marcar as suas janelas de portas com um sinal vermelho, com um lenço vermelho. Então, era a mesma instrução que eram dirigidas aos primogênitos nessa altura, por intermédio daquela mensagem que Deus enviava para aquela humanidade no tempo de Noé. Toda a humanidade rejeitou, ignorou aquela mensagem. Noé e 8 pessoas, esses perseveraram e ficaram ali a preparar-se no presente, a perseverar, a poderem andar no caminho do Senhor. Quando veio as águas do dilúvio, aquelas águas vieram com aquela ira própria de um dilúvio e elas então castigaram aqueles que não estavam preparados, castigaram todos aqueles que eram desobedientes, todos os rebeldes, e aquelas águas levaram consigo toda a iniquidade. Mas as mesmas águas que castigaram as uns são as mesmas águas que depois Noé, que foi obediente, ele navegou sobre aquelas águas através da arca. E isto que significa batismo, que é o quê? Passar por cima. Então, o que isso significa? É uma prefiguração à ideia segundo a qual o batismo, enquanto uma expiação pelas águas, é um sinal de salvação para que a pessoa desde então possa ter um compromisso com Deus. Mas se pelo batismo a pessoa adquire esta conversão, adquire esta promessa, desde então a pessoa é desafiada a andar em obediência àquela mesma promessa, revestida agora pelo poder do Espírito Santo que vai lhe testificar para que esta pessoa possa depois, num estado de maturidade mais à frente, poder adquirir a promessa que é o batismo pelo Espírito Santo. Aqui faz-nos lembrar a passagem em Atos, capítulo número 20, versos 1 a 7, em que o apóstolo Paulo, ele na terceira viagem a Efésios, ele chega lá e encontra 12 discípulos. Esses 12 discípulos, eles conheciam o batismo de João, mas esses ainda não tinham recebido a promessa, que era o batismo pelo Espírito Santo. Ora, havia naquela ocasião Paulo ido para aquele local, que era precisamente para ir lhes pregar do batismo pelo Espírito Santo, para que eles adquirissem aquela promessa que eles muito aguardavam, porque ela era a segunda geração de cristãos. Depois do exemplo de Cristo, então, volta a terceira parte, que é para que nós possamos nos abster de pecar.
nesta passagem, começa por dizer que Cristo padeceu na carne. Como e pela fé nessa mesma palavra, nós fomos convertidos, fomos regenerados. Por quê? Porque quando se falava que Cristo também padeceu pelos pecados, dizia-se que Cristo morreu pela carne e depois ele nasce como um espírito vivificante, não é? Cristo vence a morte. Então, morre pela carne, depois ele renasce agora como um espírito vivificante para que ele descesse fosse pregar aos espíritos cativos, às almas cativas. Então está-se a dizer que também agora nós, tal como Cristo também padeceu pela carne, e nós aceitamos pela fé essa mesma instrução, esta palavra. Então nós também agora nos tornamos espíritos vivificantes. Pelo batismo, nós nos tornamos convertidos. E pelo fato de nós termos nos tornado convertidos, nós não devemos mais agir pela carne. Não devemos mais viver para satisfazer as paixões e para satisfazer as concupiscências da nossa carne. Nesta passagem, então, lembra-nos sobre a importância que nós temos de não regressarmos à embriaguez. O que isso quer dizer? Quer dizer que se agora nós fomos salvos, então o inimigo não vai sossegar, não vai descansar, enquanto não nos testar até ao fim. Consequentemente, nós devemos prestar atenção e também agir sempre pela fé, porque o inimigo não vai dar descanso enquanto não quiser nos levar para a antiga conduta. Consequentemente, nos dias de hoje, porque nós mudamos o nosso ser, o nosso proceder, o nosso modo de viver, então o mundo já não nos compreende. E porque o mundo não nos compreende, o mundo se torna hostil para nós. Aquele mesmo mundo que antes, no passado, nós tínhamos uma certa forma de viver. Estávamos habituados ao mundo e sabíamos como viver no mundo para que fôssemos aceitos pelo mundo. Hoje, o mundo que nos vê como convertidos já nos vê como hostis. E, consequentemente, as pessoas à nossa volta, elas não vão nos entender e vão sempre desferar golpes, vão ser hostis, vão ser duros conosco. Por quê? Porque eles não entendem essa nossa nova criatura, que agora somos uma nova criatura e não uma velha criatura. Agora nascemos e vivemos para o Espírito, e antes nós vivíamos para a carne, porque tínhamos nascido para a carne. Com o novo nascimento nascemos em Espírito, para viver para o Espírito. Então é daqui que ele fala do valor das provações e das tentações que nós vamos sofrer e enfrentar com o mundo, porque o mundo não vai entender essa nossa nova realidade e conquanto o mundo vai ser muito duro e hostil conosco. Então nós devemos, agora mais do que nunca, nos abstermos de pecar. Então este aqui é o conteúdo da terceira parte. A quarta e última parte é quando se ocupa sobre o amor mútuo. Nesta passagem sobre o amor mútuo, o apóstolo Pedro, ele lembra-nos que o tempo está a escassear. Ele diz assim que já resta pouco tempo, sugerindo-se o tempo do regresso de Cristo. Já falta muito pouco tempo. Ele diz, porque falta muito pouco tempo, nós devemos cada vez mais nos ocuparmos, devemos mais perseverar na oração, porque a oração vai sempre nos manter fortificados, vai sempre manter a nossa firmeza na fé, firmeza no amor, firmeza na caridade. Depois de seguida, ligado a essa mesma caridade, ele se refere que devemos agora ser caridosos uns com os outros, praticando o amor uns com os outros. Por quê? Porque onde reina o amor, ele sobrepõe-se à imensidão dos pecados, que o mundo está enfermo. Depois de seguida,
ele volta-se para aqueles que são os membros do corpo de Cristo. Ele diz que esses devem fazer-se mordomos do Senhor. Esses devem ser administradores da casa do Senhor. Como? Eles devem valorizar, esses devem multiplicar os talentos que recebem. Que talentos são esses? Dons, carismas, habilidades. Esses devem fazer o quê? Frutificar esses mesmos dons que receberam. Como? Doando, partilhando essa riqueza que são os dons com as outras pessoas. Pessoas de confiança. Como? Através da graça e pela graça, porque também estes receberam como herdeiros também pela graça. Então é da mesma forma que nós também devemos nos preocupar em partilhar esses dons para toda a comunidade, porque assim estaremos a fazer a vontade do Senhor e também assim estaremos a valorizar o poder de Deus, que é o dom que Ele dá através da sua soberania, usando seus critérios próprios, aquelas pessoas que Ele separa e que Ele dá essa riqueza, que são os dons, para que esses dons sejam usados na igreja, não para o uso pessoal. Ele diz que se nós fizermos isso, então estaremos a glorificar, por um lado, o nome de Deus e também estaremos a glorificar o nome de seu Filho Jesus Cristo. Por quê? Porque a obra de Cristo foi precisamente essa, ela veio dar a sua vida. Então nós temos que imitar a Cristo. Ele deu a sua vida para que depois nós recebêssemos o principal. Então também Deus hoje nos dá dons pela graça. Então nós, como mordomos de Deus, tal como Cristo também foi um servo sofredor, então nós também devemos ser esses servos sofredores que são esses mordomos de Deus, também pela mesma graça, pelo mesmo critério, também somos obrigados a dar à igreja, a doar, a partilhar com todas as outras pessoas. Se fizermos a fazer isso, estaremos a honrar o poder de Deus que opera sobre nós e também a glorificar o nome de Cristo. Tendo chegado a esta parte, termina o momento da exposição. Fica agora aberto o momento para colocação de questões, sugestões, comentários, para podermos enriquecer o nosso estudo de hoje sobre o tema O Cristão no Mundo Hostil, estudado sobre o livro 1 de Pedro, capítulo 3, verso 8 até capítulo 4, verso número 11. Muito obrigado. Pai do Senhor, irmãos, primeiro agradecer a Deus pela oportunidade de estar a receber a ministração direta da palavra. Quero agradecer muito por isso e os ensinamentos têm sido fortificantes e sou muito grato por isso. Antes de qualquer questão ou dúvida exposta aqui, tenho uma ilustração da palavra que me toca na ministração de hoje, que é a parte em que o coach fala acerca das águas do dilúvio, que as mesmas águas do dilúvio que castigou os rebeldes, foi a mesma água que salvou Noé e os seus, aqueles que ouviram a mensagem de Noé. Então, automaticamente, isso me remete a um pensamento nos dias de hoje, que a mesma aflição que, de uma ou de outra forma, pode me deixar abaixo, é a mesma aflição que pode levar a outro próximo de Deus. Essa é a parte que mais me toca. E indo já direto às dúvidas, tenho umas 3 questões relacionadas com as minhas dúvidas. A primeira seria: como cristão, como devo me posicionar numa relação onde não há reciprocidade? O que Deus diz acerca disso? Dando aqui um exemplo, tentando clarificar a minha dúvida, falo em termos de reciprocidade, pois a palavra fala mais aqui na primeira carta de Pedro, no versículo 9, diz-nos o seguinte: não tornando o mal pelo mal ou a injustiça por injustiça. Falo isso em termos da falta de reciprocidade
não fazendo mal pelo mal, mas como devo me posicionar numa relação interfamiliar, conjugal, seja qualquer que seja o tipo de relação, como devo me posicionar como cristão. A falta de reciprocidade. A segunda questão, acerca do pecado. Será que Deus perdoa todos os pecados? Será que Deus perdoa todos os pecados? Tanto cometidos conscientemente, como também inconscientemente. Será que Deus perdoa todos os pecados, conscientes ou inconscientes? A terceira e última questão ou dúvida é relacionada ao meu posicionamento como cristão. Como devo manter o meu estado de espírito constante, independentemente dos ataques que como cristão posso vir a ter? Como devo manter uma constância espiritual? Muito obrigado. Paz, irmãos. Obrigado. Eu também aqui tenho umas 3 questões para melhor entender. A primeira é: no mundo atual, como cultivar a paz com tanta maldade que vivemos? No tempo de Noé, será que a mensagem era somente dirigida a ele e não a toda a comunidade? A última: em toda parte do mundo está cheio das igrejas, mas o pecado está sempre a se multiplicar. Por quê? Obrigado. E que a graça do Senhor esteja conosco e com todos aqueles que vão receber esta mensagem. Gostei muito do tema, pois, na verdade, quando o cristão ou quando o crente passa a vestir Cristo, o mundo começa a ficar hostil. Então, para completar assim esta minha alegria, esta palavra, este leite e mel de hoje, gostaria de tecer cá comigo, tecer algumas questões, de modo a ficar ainda mais claro esta mensagem. A primeira destas questões que eu trago aqui diz o seguinte: como é que o cristão pode cultivar os pensamentos e ações iguais aos do Cristo? De seguida, como hoje podemos viver a paz com o semelhante e com Deus? Podemos viver a paz com o semelhante e com Deus. O que é padecer pela prática da justiça, a prática da justiça, e o que leva-nos a carregar este sentimento? Carregar o sentimento de praticar a justiça. Como é que o cristão pode cumprir com alegria a sua missão em um mundo hostil? Por que o mundo torna-se hostil para aquele que se converte e passa a adotar a cristocentridade? Para aquele que se converte
e passa a adotar a cristocentridade. Gostaria também de saber qual é o motivo que levou Cristo a ir pregar o Evangelho no inferno. Gostaria também de saber se pregou o Evangelho no inferno em carne ou em espírito. O que é ser um espírito vivificante? O que é ser um espírito vivificante? Como é que os mordomos do corpo de Cristo devem multiplicar e partilhar os talentos atribuídos pela graça? Sim. Como é que os mordomos do corpo de Cristo devem multiplicar e partilhar os talentos atribuídos pela graça do Senhor? Para fechar, por que a hostilidade acompanha o cristão e como este ambiente pode o tornar cada vez melhor? Amados irmãos, muito obrigado por estas 16 questões que foram aqui partilhadas como uma forma de manifestação da graça do Espírito Santo aqui em meio de nós, para tornar o nosso estudo mais completo, na medida em que a edificação mútua é sobre a palavra, que sendo uma espada, ela opera nos dois sentidos e aqui no centro faz com que Cristo possa crescer em meio de nós, isto é, nos dois sentidos nós nos permitimos baixar, nos permitimos curvar, para que por intermédio deste interesse, desta alegria, deste agudizar, desta curiosidade que é própria do Espírito Santo, nós possamos aqui adensar a nossa sede, a nossa fome pela palavra do Senhor. Que nós não sejamos como Eutico, porque nós nos lembramos que a última vez que o apóstolo Paulo pregou o Evangelho, ele fez com muita veemência se poderia aquela exortação levar menos tempo. Levou tanto tempo, porque afinal era a última pregação dele antes de ser recolhido aos calabouços e começar a enfrentar as últimas tribulações, as últimas provações de vida. De tanto tempo que levou a sua pregação, havia um jovem chamado Eutico que, acometido pelo sono, pela exaustão, pelo cansaço daquela pregação, caiu do terceiro piso e acabou perdendo a vida. Este exemplo, este cansaço, esta exaustão não pode acontecer em meio de nós, porque o momento principal pelo qual os cristãos se juntam é precisamente para poderem digerir, triturar e poderem partilhar o maná. Como o irmão dizia há pouco tempo, o leite e o mel. Essa que é a parte principal que interessa, é que nós estejamos atentos, participemos e nos envolvamos. E não deixemos com que o espírito mau nos vença e nós caiamos em sono, ao ponto até de cair, tal como aconteceu ao Tico, que lhe custou a vida. Isso que seria o que nos dias de hoje é uma morte espiritual, quando a pessoa deixa de ter este interesse, esta sede, esta fome pela palavra de Deus. A primeira dessas questões, todas elas muito boas, é a seguinte: como cristão, como devemos nos posicionar numa relação onde não há reciprocidade? O apóstolo Pedro, quando ele se referia ao apoio recíproco como uma forma de promover a paz em meio à comunidade, ele iniciou dizendo que nós deveríamos nos esforçar para termos os mesmos pensamentos de Cristo, para termos os mesmos sentimentos de Cristo, ter a mentalidade de Cristo, ter o coração de Cristo.
ele depois, quando traz esta entrada, este menu, este aperitivo, ele depois desenvolve dizendo que nós devemos buscar cultivar amor, misericórdia e humildade na nossa relação com os outros irmãos. Como bem dizia, não responder o mal pelo mal. Então, quando perguntamos como é que nós devemos nos posicionar numa relação onde não há essa reciprocidade, então significa que nós estamos no caminho certo. Por quê? Porque a linguagem do amor não é perceptível, não é compreendida pelo mundo. Vamos olhar para o caso de Noé. Vamos olhar para o caso dos profetas do Antigo Testamento. Vamos olhar para o caso do próprio Cristo. Vamos olhar para o nosso caso. Não muda as situações, não mudam as circunstâncias, mudam-se os tempos, mas o modo de agir de Deus é o mesmo. Então, o que vai acontecer é que a linguagem pela qual as pessoas compreendem o amor ou não é a mesma, sobretudo quando nós somos revestidos pela nova veste de Cristo. Por quê? Porque quando nós respondemos o mal pelo bem, acaba sendo para aquela pessoa que fez o mal uma agressão maior. Porque às vezes, muitas das vezes, as pessoas quando se agridem, querem pensamento para você responder com agressão, que é para aquilo desembocar o quê? Numa guerra. Então nós estamos a dizer que nós devemos ser o quê? Promotores da paz. Então por essa razão é que nós não devemos retornar o mal pelo mal. Não é? E nós isso conseguimos, que é um pouco de uma das questões que há de vir mais pela frente. Nós isso conseguimos quando começamos a trabalhar essa paz, esse amor dentro de nós próprios. Porque nós esse amor, essa paz não vamos encontrar fora de nós, não vamos encontrar em outras pessoas, vamos encontrar dentro de nós. E esse é o campo fértil onde nós devemos praticar e trabalhar e cultivar esse amor, essa paz, para nós levarmos ao mundo, sendo que nós não somos no mundo. E o mundo vai nos receber com hostilidade, porque a linguagem do mundo, a linguagem do amor não é essa. A linguagem do mundo do amor é, eventualmente, você aceitar conviver na mesma forma que eles convivem. Aceitar ter os mesmos hábitos que eles têm. Você ser aquela velha criatura que você é. Se você agir assim, estará a ser igual a eles. E nessa linguagem corporal, que é a tua forma de ser, o teu comportamento, se for igual a eles, então tu vais ser aceito. E assim para eles vão te aceitar, vão te acalorar, vão te amar. Não é? É uma questão de linguagem. Por quê? Porque já são naturezas diferentes. E é por isso que nós, conforme vamos ver ao longo do nosso estudo, dessas discussões que nós vamos ter pela frente pelas questões, o mundo se torna hostil para nós por essa razão. Porque nós ficamos diferentes. E infelizmente, a maior parte de nós, seres humanos, não estamos preparados para lidar com a diferença. Nós olhamos para a diferença, olhamos para uma pessoa que é diferente de nós, mal. E a diferença é uma causa de separação, de revolta, não é? De guerra. Então, nós temos que ir treinados com isso. Temos que ir mentalmente, psicologicamente preparados para esse tipo de reação. Então, naquele momento que estiverem a reagir com hostilidade, então nós não devemos também retornar com hostilidade. Temos que perceber que eles vão se sentir agredidos por essa nossa nova linguagem. Então, é ali que deve estar o nosso proceder, é a forma como nós vamos reagir em face a isso. Por quê? Porque nós já sabemos psicologicamente como é que eles vão reagir. E isso para nós não pode causar estranheza. Temos que ir maduros, preparados para saber que o mundo vai nos receber dessa forma. Número 2, será que Deus perdoa todos os pecados? Tanto os cometidos de forma consciente, como os cometidos de forma inconsciente. Bom, Deus, Ele manifestou aquilo que é o esplendor da sua obra por intermédio de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para fundar o ministério da misericórdia. Por intermédio do ministério da misericórdia, Deus manifestou o seu amor
à comunidade. Deus manifestou seu amor a toda a humanidade. E o epílogo desse amor é o próprio Jesus Cristo. Ali, Deus mostrou que está predisposto, preparado e pronto para perdoar quaisquer que sejam as nossas iniquidades, culpas. Porque no Antigo Testamento, nós somente éramos espiados temporariamente, sempre que fôssemos na presença de um sumo sacerdote e ele fizesse aquele rito do Antigo Testamento, nós éramos purificados corporalmente. Mas agora, por intermédio de Cristo, nos trouxeram uma purificação que é eterna, que é a purificação da nossa consciência. Como? Quando nós nos arrependemos verdadeiramente. E quem avalia esse nosso padrão de arrependimento é o próprio Cristo. Por quê? Porque Ele esquadrinha o nosso coração. Então, Ele observa o nosso arrependimento, que é uma forma de conversão. Isto é, o resultado do arrependimento é a conversão. O arrependimento é um ato de conversão. É um ato de mudança do quê? Do coração, da atitude. Então, o padrão de arrependimento de conversão, esse é que justifica diante de Cristo, que é aquele que é o único juiz e o único legislador, porque Ele cumpriu toda a justiça. Ele verdadeiramente é quem comprou todas as faturas da nossa condenação. Então, por Ele ter feito isso, Ele sabe se essa nossa mudança de atitude, ou conversão, ou arrependimento, é genuíno ou não. E Ele está apto a perdoar, independentemente de que tipo de pecado nós tenhamos cometido. Vou trazer o exemplo de Saulo. Saulo perseguia cristãos. Saulo, alguns estudiosos até dizem que Saulo era membro do Sinédrio. Significa que Saulo também votou para o martírio de Estevão. Saulo até disse que ele pôs a sua capa no chão quando Estevão foi martirizado. Mas tudo aquilo que aconteceu a Saulo conspirou para a conversão do próprio Saulo. Significa que Saulo, quando pecou, ele não sabia que estava a pecar. Mas para ele, estava a agir corretamente. Mas depois Saulo, quando ele é admoestado, quando ele a perseguir Cristo, porque ele já estava a começar a perseguir Cristo de várias vezes, de várias formas, de várias maneiras. Veja ele a participar no martírio de Estevão. Também estava a perseguir a Cristo, mas aquilo Cristo propositou. Então, tudo aquilo fazia um plano, uma conspiração da conversão do próprio Saulo. É por isso que Saulo lá, quando está para entrar em Damasco, vê aquela luz forte, a luz que representa que é o próprio Cristo, a conversão, a salvação, o caminho, a verdade, a vida. Ele andava no escuro. Ele a perseguir os cristãos, estava a perseguir o próprio Cristo. Por isso é que Cristo, quando vem e encandeia, ele fica sem ver. Ele ouve uma voz, ele vê que aquela voz é uma autoridade superior. E ele, logo em pranto, diz: o que queres que eu faça? Quem tu és? Cristo respondeu: sou eu, Cristo, que tu persegues. Ele logo diz, entendendo-se: o que queres que eu faça? O que significa naquele momento? Que Saulo estava a confessar, estava a aceitar que ele havia sido interpelado por um poder, por uma autoridade superior, porque Saulo era devoto. Só que Saulo seguia a antiga lei, a antiga disposição. Portanto, Saulo estava vedado, o seu desconhecimento, era ignorante para aquela verdade. Mas tudo quanto ele fez, enquanto pecado e transgressão, conspirou e contribuiu para a salvação de Saulo. Por essa razão é que Saulo, por causa da sua história, da sua progressão, do seu caminho, Saulo é esse que depois recebeu a missão de pregar o Evangelho para gentios, para reis, para judeus, não é? E a Bíblia Sagrada, muitos estudiosos concordam em dizer que Paulo agora tenha sido os maiores pregadores do Evangelho. Toda a história de Paulo conspirou para aquilo que ele se tornou, mas quando ele se arrependeu, onde é que ele se arrependeu? Quando estava entrando em Damasco. Naquele momento que ele reconheceu
Ele disse, o que queres que eu faça? Ele ali rendeu-se. Número 3, como devemos manter o estado de espírito constante, independentemente dos ataques. Sobre isso, nós vimos muito bem no estudo anterior que fizemos na carta de Tiago, que ele dizia, alegrai-vos por todas as provações que estejais cercados, porque elas vão conduzir à constância cristã. E ele diz que quando nós adquirirmos ou estivermos no caminho da constância cristã, devemos perseverar nessa constância cristã até o fim. Como? Todos os dias, sempre, toda hora. Para quê? Para trabalhar aquele músculo que é a constância cristã, que é uma qualidade de fé. Então, quando nós assim fizermos, nós vamos adquirir a perfeição. E quando adquirimos essa perfeição, vamos adquirir uma conduta irrepreensível. Só que aí está, quando perguntamos como manter o estado de espírito constante, ele diz assim, por quê? Aquele que quiser ter essa virtude, essa força, essa constância cristã, deve pedir a Deus. Pedir como? Em oração, com fé. Não pedir com dúvida. Não pedir receoso, achar e se. Porque se você pede, mas com dúvida, Deus não vai te dar. Mas se você pede com firmeza, com força, com fé, você pede por sabedoria. Que sabedoria? Sabedoria espiritual. Quem concede sabedoria espiritual? É o próprio Espírito Santo. Então, quem quiser desenvolver isso, deve pedir, mas pedir com fé, com firmeza. Então, assim nós não vamos ter um espírito inconstante. Porque ele diz que, diferentemente das pessoas que não pedem, são aquelas pessoas que têm um espírito inconstante. Um dia rezam, outro dia não rezam. Um dia acreditam, outro dia não acreditam. Um dia tem fé, outro dia não tem fé. Tem um espírito inconstante em tudo. Então, devemos pedir, mas pedir com firmeza. E agradecer antes de receber. Por quê? Porque no momento em que nós pedimos com firmeza e com certeza. Por isso é que depois até temos a capacidade de agradecer antes de receber. Aí Deus vê que você está pedindo com humildade. E Ele te concede essa sabedoria. Porque ela é gratuita. Número 4. Como cultivar a paz com tanta maldade que vivemos no mundo atual? Então, aqui quando se falava, o apóstolo Pedro, quando ele se referia à paz, ele trazia uma forma que é uma instrução, uma atitude de podemos ser praticantes dessa paz. Que eu quero que prestem muito atenção. Ele dizia, refrear a língua, evitar falar mal de outras pessoas, evitar desejar o mal de outras pessoas, evitar pensar mal de outras pessoas. Ainda que você pense que está pensando no oculto, mas só você pensar, desejar mal à pessoa, você já está a desagradar a Deus. É por isso que depois dessa mesma passagem diz assim que os olhos de Deus estão somente atentos e abertos para o justo. E a misericórdia de Deus está atenta para todos aqueles que praticam e falam o que? A justiça. Mas, do contrário, todo ímpio, o olho de Deus afasta-se do ímpio. Então, a melhor forma de nós cultivarmos e praticarmos a paz é nós primeiro sermos praticantes da paz, como no nosso pensar, desde o nosso pensar. Não pensar mal de outra pessoa. Não julgar outra pessoa. Evitar falar mal de outra pessoa. Porque assim nós vamos evitar, vamos ter e vamos cultivar a paz com as outras pessoas e principalmente a paz com Deus. Porque o que muitas pessoas acontece? Ficam a fofocar ou falam-se entre si, entre amigos, ou marido e mulher, ou namorado e namorada, dizem que esta conversa fica entre nós, mas Deus não está a ver, não está a ouvir, está. Você está a praticar a justiça? Não está. Então, é preciso ter muito cuidado, porque essas são as artimanhas que o diabo, que é astuto,
ele cria ciladas nas pessoas. É preciso ficar muito atento, evitar. Você tem que controlar a sua língua, refriar, evitar falar mal de outra pessoa. Ele que pensa que ninguém vai ouvir, isso é uma conversa que fica entre nós. Deus está a ver, está ali. E você está a ser injusto diante dele. Então, essa é a melhor forma de nós cultivarmos a paz. Primeiro com Deus, para depois usufruir dessa paz também com todas as pessoas. Não é? Então essa é a instrução que é deixada hoje. Número 5. No tempo de Noé, será que a mensagem era somente dirigida a ele e não a toda a comunidade? No tempo de Noé, no tempo dos profetas do Antigo Testamento, Deus fala a toda a comunidade através de quem? Porta-vozes, profetas. Deus estava falando a toda a comunidade no tempo de Noé, por via de Noé. Deus hoje fala a toda a humanidade por via de seus discípulos, de seus escolhidos, através da palavra de Deus, não através daqueles que se rogam a ser profetas, dizem que estão a profetizar a vida das pessoas. Não. Por via da própria palavra de Deus. A palavra de Deus é a própria profecia. Então, Deus fala para a humanidade, para a comunidade. No tempo de Noé, estava a falar para todos. Mas aqueles que foram olhar para Noé, acharem que Noé fosse uma pessoa antiquada, era antigo, era uma pessoa ultrapassada, era uma pessoa que não era moderna, era uma pessoa que não percebia as coisas. Então, esses estavam a rejeitar a palavra de Deus. Que Deus estava a usar o Noé para ele ser mensageiro para as outras pessoas, a mostrar uma forma de viver, uma forma de ser, uma forma de estar. Não é? Porque Deus, quando vier, ele há de voltar como ladrão. E aí só hoje perguntam, mas quando ele há de voltar? Não compete aos homens saber. Não, você tem que se preocupar em saber quando ele há de voltar. Porque se Deus dissesse a todos quando ele ia voltar, qual seria a nossa atitude? Seríamos como os fariseus, seríamos como o Antigo Testamento, que já era uma fé que não agradava a Deus, que era uma religiosidade. Porque você ia saber que como Deus vai voltar a próxima semana, então eu posso pecar até esta semana, depois a próxima semana vou me converter. Não compete ao homem, não procura saber. Você se conserta hoje, aqui e agora. É isso que Deus quer. Não compete, nem o próprio Cristo ele diz, nem eu sei. Nem compete aos homens saber, não procura saber. Para quê? Para você se consertar hoje. Então, nós vivemos da palavra, a palavra basta. Cristo diz que a minha graça me basta, vos basta. Então, a graça já basta, que é a palavra, que é o entendimento, a fé, e você leu e entendeu. Tão pouco você vai saber até quando é que vai viver. Tudo por quê? Pela vontade de Deus, isso são mistérios, não compete ao homem saber. Só o que? Obedecer, cumprir, isso é o que? Isso é que é fé. Número 6. Em toda parte do mundo está cheia de igrejas, mas o pecado multiplica. Por quê? É precisamente por isto. É porque nós buscamos ir às igrejas para ir adorar o homem. Não vamos à igreja para ir adorar a Deus. Vamos às igrejas porque gostamos deste ou daquele pregador. Vamos a esta igreja porque achamos que esta igreja ouvimos profecias. Vamos para aquela igreja porque achamos que esta igreja fala aquilo que eu quero ouvir. Vamos para esta igreja porque achamos que esta igreja há um momento em que podem profetizar, ou eu posso pedir ajuda, conselho, ou eu posso chegar a um momento e ir saber o que eu devo fazer, o que eu devo vestir, com quem eu devo estar. Isso. Nós vamos à igreja, vamos à procura de coisas. Vamos às igrejas para ir adorar o homem. Esta é a época dos verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então, a verdadeira adoração é adorar a Cristo. Cristo que é vivo. Ele não é alguém que veio e foi. Não, ele veio e eternizou. Ele veio e venceu. Venceu sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno e deixou-nos a sua promessa. Então, nós temos que nos agarrar a essa mesma promessa. Nós devemos buscar conhecer e ter uma intimidade com Deus, não com os homens. Então, ainda que abram igrejas, se multipliquem homens de Deus,
Mas se esses homens de Deus não pregarem ao próprio Deus, não pregarem a cristocentridade, estarem a pregar espetáculos para terem suas igrejas cheias, então, essas pessoas, esses mesmos homens de Deus são cegos. Então, são cegos que vão estar a pastorear cegos. Então, é só imaginarmos qual é o resultado disso. Não é? Então, é isso que está a acontecer. Número 7. Como o cristão pode cultivar os pensamentos e ações iguais a Cristo? A única forma de nós termos os mesmos pensamentos que Cristo, termos os mesmos sentimentos que Cristo, é por adoção nos tornarmos semelhantes a Ele. Que adoção é essa? Estamos a dizer que é pelo batismo, pela nossa conversão e, sobretudo, pelo nosso testemunho, que é o nosso ser, o nosso estar, o nosso comportamento. Não é? A forma como nós vivemos o Evangelho na vida diária da comunidade. Não é? Essa que é a verdadeira conversão e é a forma como nós podemos cultivar os pensamentos e os sentimentos de Cristo. Por quê? Cristo ali começa a trabalhar em nós. Quando você vai e assume a intenção de se converter para poder ser aceito numa comunidade por via do batismo pelas águas, aquela é uma porta de entrada em que você passa desde então a assumir um compromisso agora com Deus. Primeiro você assume um compromisso com os homens por via do batismo pelas águas. Você diz que eu quero fazer parte desta comunidade, quero passar a viver como cristão, quero passar a participar da vida da comunidade, partilhando o quê? A Eucaristia, orações, meditação na palavra, criar um compromisso, um hábito, uma rotina de vida como cristão. Aí você tem que se comprometer com os homens, é uma porta de entrada. Desde então, desde aquele momento que você é batizado com as águas, então você inicia uma nova fase, em que você já agora passa a ter que provar, testificar aquele compromisso, aliança que você fez com Deus sob testemunha dos homens. Os homens testemunharam. Então, desde então, você deve perseverar na fé. Para quê? Para que o próprio Cristo possa te batizar e você adquirir a promessa, que é o quê? O batismo pelo Espírito Santo. Aquele batismo que é a promessa, que é o batismo que João Batista anunciou. Ele disse que eu vos batizo para a conversão. Porque João Batista foi pregar o arrependimento. O arrependimento. Então, aquilo que é a recepção da promessa, que é o selo divino pelo Espírito Santo, aquilo é o batismo que é a confirmação que é dada pelo próprio Espírito, não é? Pelo próprio Cristo. Então, é cumprir e viver aquela promessa, aquela aliança com Cristo no dia a dia. E não somente dentro da comunidade ou da igreja ou no meio dos irmãos. Número 9. O que padecer pela prática da justiça? E o que leva a carregar este sentimento? Quando nós praticamos a justiça, nós estamos já a viver a promessa. Que promessa? A própria palavra de Deus. Por quê? Os próprios profetas padeceram pela justiça. O próprio Cristo padeceu pela justiça. Mas Ele também deixou-nos uma promessa, quando Ele nos pregou o sermão no monte. Então, qual foi a promessa que Ele disse? É que Ele disse: bem-aventurados sois os que ireis padecer pela justiça e que ireis sofrer perseguição pelo meu nome. Esses herdarão o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versos 10 a 13. Então, ficou a promessa. Ele estava a dar uma nova lei, porque ele pregou esse sermão no monte, tal como também Moisés recebeu a lei e transmitiu a lei também no monte. Cristo agora aparece como o novo Moisés no monte, a apresentar o quê? A nova aliança, o novo testamento. Então, toda aquela pessoa que padece pela justiça hoje, o que adquire é a esperança. Que esperança é essa? De herdar a promessa
E essa esperança de dar a promessa, o que gera? Gera uma alegria, gera uma satisfação, gera um agrado, gera uma força, que é o quê? Que é a nossa testificação. Então, hoje, nós carregamos esse sentimento que é alegria, porque estaremos assim a cumprir a nova aliança, que é a nova lei, e podemos carregar ou viver a esperança. Não esperar, mas viver a esperança. Viver a esperança. Número 9. Como é que o cristão pode cumprir com alegria a sua missão no mundo hostil? É isso que estamos a falar. Então, ele, para cumprir com alegria a sua missão no mundo hostil, é fazê-lo sem murmurar. Passo a redundância, se talvez trouxer, mas posso trazer mais uma palavra, que é para complementar e trazer um outro valor. Ok, padecemos sim, mas devemos padecer também sem murmurar, que significa padecer com alegria. Então, se a questão é, como é que podemos cumprir com alegria a missão no mundo hostil? Então, não só cumprir sem murmurar, mas também continuamente mortificando a nossa carne. Para quê? Para que possamos nos abster de praticar o pecado. Número 11. Por que o mundo se torna hostil para aquele que se converteu e adota a cristocentridade? Esta é uma guerra teológica. É uma perseguição. Por quê? Nós, quando somos cristãos, somos o quê? Somos representantes de Cristo. Somos o quê? Somos discípulos, somos servos de Cristo. Então, tudo quanto aconteceu a Cristo vai acontecer para nós. Isso não devemos ter dúvida. E esse tem que ser o motivo da nossa alegria. Por isso é que o apóstolo Tiago e o Pedro diz que alegrai-vos por vocês estarem a sofrer todas essas provações, tentações que vos cercam. Deve ser o motivo da vossa alegria. Então, o mundo se torna hostil. Por quê? Porque o mundo aceitou Cristo, recebeu a Cristo. Não. Então, por que o mundo hoje vai também nos receber, vai nos celebrar, vai nos aplaudir? Não vai. Então, por essa razão é que o mundo se torna hostil. Por quê? Porque nós tornamos-nos diferentes. E quando nós nos tornamos diferentes por adoção, os nossos familiares, os nossos vizinhos, os nossos amigos, eles começam a sentir-se mal em meio de nós. Por quê? Porque a consciência deles lhes acusa. Ainda que eles, em meio deles, achem que estão bem, estão a fazer o bem, e que eles, basta que orem ou dobrem os joelhos, peçam perdão, ou tenham uma aparente piedade. Mas eles, no fundo, a consciência deles lhes acusa. Por essa razão é que Nicodemos, que era um príncipe lá no Sinédrio, ele procurou Cristo, mas procura Cristo à noite. Não procurou Cristo de dia. E vai procurar Cristo à noite, sendo príncipe no Sinédrio. E vai dizer, bom rei, o que é necessário para herdar a terra prometida? O que é necessário para herdar o reino de Deus? Você vê o que? Ele, na consciência dele, sabia que Cristo. Mas por que o mundo persegue? Por que o mundo é hostil? Por causa da hipocrisia. O que é hipocrisia? É o próprio Satã. Satã é hipócrita. Ele é hipócrita. E ele, quando o pecado entra na pessoa, a pessoa passa a ter uma trave. E essa trave torna míope. Você não vê as coisas com clareza. Você acha que tem mais tempo, pode continuar a fazer mais um dia, mais uma hora, mas o diabo está a arrastar. E o teu corpo está a ficar todo infestado. E depois adquire a parte mais difícil, que é a tua consciência. O pecado entra pela carne, mas depois ela vai crescendo como um cancro, que depois vai infestar a tua consciência. Quando infesta a tua consciência, é muito difícil. É muito difícil. Não existe porta do inferno
que prevaleça fechada diante da autoridade de Cristo. Porque o nome dele já tem toda a autoridade, ele adquiriu os plenos poderes, não é? Então ele fez questão de dizer que era para ir anunciar os espíritos cativos. Então ele primeiro pregou o evangelho lá, não é? Após a sua morte, né? Vai pregar o evangelho, depois ascende, prega para os seus discípulos, depois tudo aquilo que tinha ensinado tornou-se válido para todos nós, para que nós completássemos toda a história. E hoje, quem lê a Bíblia, entende, compreende, não pode ter dúvida que Cristo é um mistério do plano de Deus. Número 14. O que é ser um espírito vivificante? A palavra vivificante vem de força, poder, vida. Então, ser um espírito vivificante é ser revestido pela plenitude divina, que é o selo do Espírito Santo. Para que, enquanto um espírito vivificante, nós possamos agir sobre todos os poderes das trevas, nós possamos adquirir a capacidade de poder agir, revestidos de poder em nome de Cristo, e podemos agir sobre principados, potestades, hostes espirituais, príncipes nas trevas. Então, isto é que é ser um espírito vivificante. É agir pelo Espírito e vencer todo tipo de tentações, tribulações, provações, espíritos imundos, trindade satânica. Pessoas são usadas como o templo satânico. Não existe nada que consegue nos deter. Então, isso é que é ser um espírito vivificante. Agora, há que ter um espírito vivificante. Nós podemos adquirir um espírito vivificante. Cristo tornou-se um espírito vivificante. Ele morreu na carne. E depois ele tornou-se um espírito vivificante. Nós podemos adquirir, que é o Espírito Santo, é a ação e a graça do Espírito Santo. É o selo, é o poder do Espírito Santo, que opera sobre nós. Número 15. Como é que os mordomos devem multiplicar e partilhar os talentos atribuídos pela graça do Senhor? Então, os mordomos, que são os servos, que são os escravos, esses primeiro apresentam-se como sendo tal. Apresentam-se como sendo o quê? Servos, apresentam-se como sendo escravos de Cristo. É como eles se apresentam. Então, eles vão se apresentarem como tal. Tiram qualquer dúvida a quem os vê, a quem os assiste. Por quê? Porque ninguém pode blasfemar, abençoar o nome de Cristo a não ser pelo Espírito Santo. Ninguém vai dizer que eu sou cristão, eu sou servo, escravo de Cristo, se não for por intermédio do próprio Espírito Santo. Ninguém. Você, se for um maligno, não vai conseguir dizer isso. Porque se você disser, o teu corpo, os seus movimentos vão denunciar que você não está a forçar. Há de se ver, você não vai conseguir dizer. Então, os mordomos, eles se apresentam primeiro. Como isso? Eu apresentar não é só falar, é o comportamento. É o ser e o estar, é a mensagem que levam. Não é? Então, o mordomo do Senhor, ele imita o seu Senhor. Por quê? Porque ele é mordomo, é escravo. Então você vê que ele tem um Senhor a quem ele se submete. Porque esse Senhor é quem lhe resgatou. Ele é escravo de um Senhor. Então, o mordomo tudo faz para dignificar a quem? O seu Senhor. Porque ele é um escravo do seu Senhor. Então, ele, tendo sido comprado por esse seu Senhor, significa que o quê? Significa que ele somente age pela fé no seu Senhor e pelo nome do seu Senhor, que ele se identifica como sendo servo, como sendo escravo. Consequentemente, porque ele, aqueles dons que ele adquire como mordomo, lhe foram confiados, doados, lhe foram entregues pela dispensação da graça. Então, ele também, sabendo a forma como ele obteve, que ele sabe que não são seus, tampouco adquiriu pelo mérito próprio, ele adquiriu
pela graça. Então, consequentemente, ele sabe que para servir o seu Senhor por intermédio dos dons que o Senhor lhe revestiu, para poder estar ao serviço do seu Senhor, a quem ele deve dignificar. Então, ele também se embala, procura oportunidade, ocasião, procura pessoas, procura espaços, tempos, ambientes, trabalha para isso, é o trabalho dele, é o labor, é o dia a dia do mordomo. Então, o mordomo está ao serviço do seu Senhor. Então, ele está no serviço do seu Senhor, ele vai partilhar gratuitamente, pela graça, vai partilhar os dons, os talentos. Por quê? Porque assim ele estará a testificar o poder de Deus que opera sobre ele. E em segundo lugar, ele estará a glorificar e honrar o nome de Deus através de seu Filho Jesus Cristo, que é o Senhor desse mesmo mordomo. Número 16. Por que a hostilidade, Estava esquecendo que aqui também, no amor mútuo, também fala da hospitalidade. Não, quando li aqui, já estava falando de hospitalidade. Por que a hostilidade acompanha o cristão e como este ambiente torna-o cada vez melhor? A hostilidade, o cristão ele já sai preparado mentalmente para lidar com uma realidade tal como o mundo não vai lhe aceitar com mãos abertas, o mundo vai lhe rejeitar. Então, como é que o cristão lida com essa hostilidade? Ele lida com naturalidade. Ele aceita essa hostilidade. E, como nós vimos, ele não devolve essa hostilidade pela hostilidade. Por quê? Porque ele percebe que a linguagem que ele usa para o mundo, que é o amor, ser o sal da terra, ser a luz do mundo, é uma linguagem agressiva, violenta ao mundo. Então o cristão entende a hostilidade do mundo. E ele sendo misericordioso. Por quê? Ele deve ter o quê? Deve ter amor, misericórdia e humildade. E isto o que são? É a forma como o Espírito Santo nos admoesta a nós podermos lidar com o mundo. Por quê? Porque o mundo vai duvidar de nós. Vai questionar. O mundo vai questionar a nossa fé. O mundo vai questionar os nossos princípios de valor. O mundo vai questionar e duvidar também sobre a nossa esperança na vida eterna. Como é que nós devemos reagir? Não com arrogância, mas com humildade e reverência. Porque essa é a própria demonstração, o próprio modo de agir, de ser do Espírito Santo. Para nós também podermos converter aquela pessoa que está aqui, que está a violentar-nos. Porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O mundo nos recebe com hostilidade. Qual é a nossa missão? É converter essas pessoas. Como é que você converte essas pessoas? Não com arrogância, mas com mansidão, reverência, amor, humildade e misericórdia. Porque esse é o nosso testemunho. Muito mais do que as palavras, muito mais do que o Evangelho. Esse nosso testemunho, que é a nossa postura, a nossa atitude, vai converter aquela pessoa que está a perseguir-nos. Tendo chegado a esta parte, queremos agradecer a vossa presença, pontualidade e interesse. Deixem ficar os vossos comentários e sigam as nossas páginas, partilhem com a vossa vasta rede de contatos para que a nossa comunidade possa crescer e a palavra do Senhor possa se espalhar até os confins da terra para a glória, honra e louvor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Encontre este material nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram, de YouTube. Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android LOAP, nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.